Bem-vindos ao programa Direito na TV 2023. Começamos em grande estilo. Estamos aqui na praia de Laguna, no restaurante Boião, com a nossa estação de verão da UniTV-SC. Hoje o nosso convidado é o advogado do Porto de Imbituba, Dr. Valdomiro Ribeiro da Silva Neto. Dr. Valdomiro, muito bem-vindo ao nosso programa Direito na TV, né? É uma honra, eu conheci o doutor hoje, né? Por indicação do nosso querido presidente da OAB de Imbituba. E uma honra também estarmos aqui na beira do mar e laguna, da lagoa, e poder passar para o pessoal de casa o que é e a importância do porto e principalmente do nosso Porto de Imbituba, que é uma região tão rica e muito importante para a economia da região, né, doutor? Bem-vindo. Muito obrigado, Magali. Obrigado à UniTV pelo convite. E é um privilégio, queria dizer que é um privilégio falar dessa matéria tão interessante e que é de conhecimento de poucos. Quem não trabalha nesse universo portuário tem um pouco de dificuldade de entender como funcionam os portos no Brasil, sobretudo aqui no estado de Santa Catarina, que temos tantos portos, né, privados e públicos. Doutor, e por falar, né, a gente tem bastante portos. Onde é que a gente, na região sul, eu digo até do Rio Grande do Sul, até digamos Florianópolis, o Porto de Imbituba, ele é o maior, né, da nossa região? Na verdade, o Rio Grande do Sul tem alguns portos. Existe um porto em Porto Alegre, sim, em Pelotas e Rio Grande. O Porto de Rio Grande, ele é um porto bastante grande, é um porto organizado também. Os portos organizados, para quem não sabe, são os portos públicos. Existem também, eu vou falar mais adiante, dos portos privados, que a lei chama de terminal de uso privado. Esses são chamados portos privados, que nós temos em Santa Catarina 2, a Portonave Navegantes e o Porto de Itapoá, lá em Itapoá, no norte do estado. Respondendo a sua pergunta, o Porto de Imbituba, em relação aos 35 portos públicos do Brasil, ele é relativamente pequeno. Porém, ele tem um crescimento bastante expressivo, batendo recordes anuais de movimentação. Veremos em seguida que a movimentação é feita por um complexo de pessoas jurídicas, empresas que atuam no ramo portuário. Mas o Porto de Imbituba tem uma vantagem natural, digamos assim. A sua enseada, ela facilita a navegação. Então, ele é um porto bastante competitivo, em franco crescimento e que tem potencial para crescer muito mais em relação aos demais portos. Nós temos ainda o Porto de Laguna, que é um porto pesqueiro, que também é um porto organizado, bem menor. Nós temos o Porto de São Francisco do Sul, que também é um porto organizado, administrado pelo estado de Santa Catarina, assim como Laguna, Imbituba e São Francisco do Sul são administrados pelo estado de Santa Catarina. E nós temos o Porto de Itajaí, em Santa Catarina também, que é administrado pelo município de Itajaí. Então, destes portos da região sul, vamos citar ainda o estado do Paraná, que tem Paranaguá e Antonina, que é um grande complexo portuário, que ele sim é o maior da região sul, o Porto de Paranaguá. Paranaguá. E tem estudos de viabilidade em andamento, temos notícias, né, que em Arroio do Sal, no Rio Grande do Sul, haverá um porto, um terminal de uso privado, né, um porto privado. Ele vai ser privado. Eu até ia perguntar, doutor, como eu sou daquela região ali de Torres, sim, então a gente se fala muito no porto, né, que já foi aprovado, enfim, vai ter um porto que vai ser, acho que vai ser Porto de Torres, mas na verdade ele pertence a Arroio do Sal, né? Sim, ele está no território do município de Arroio do Sal, que é um pouquinho mais ao sul. Uhum. E ele vai ser privado, doutor? Sim, as notícias que temos, né, até tivemos uma reunião ano passado sobre isso, falam que um grupo empresarial de Caxias do Sul, junto com um grupo russo, empresarial russo, teriam interesse em exportar cargas brasileiras para a Rússia e também importar da Rússia para o Brasil. Então, quando o porto ele é privado, a demanda nasce dos próprios parceiros comerciais daquelas empresas, né? E, diferentemente do porto público, que ele serve para atender qualquer interessado na exportação ou importação de mercadorias em geral. O Porto de Imbituba também tem
qualidade, digamos assim, que ele é capaz de movimentar praticamente qualquer tipo de carga. Por ser, ele é multipropósito, que chamamos. Tanto granéis agrícolas, quanto cargas gerais, né, equipamentos, maquinários, quanto outros tipos de cargas químicas e até mesmo bobinas, celulose. E tivemos há alguns anos também a movimentação de uma pá eólica, que constrói aquelas torres eólicas, né, uma das maiores do mundo, foi transportada no Porto de Imbituba. No Porto de Imbituba. E na verdade a gente vê muito agora na região esse crescimento, né, da energia eólica, né? E eu fico impressionada muitas vezes quando ela passa na estrada, que a gente vê a dimensão. E aí tu imagina que tem que ser também uma dimensão muito grande, um navio muito grande para poder trazer esses equipamentos, né, doutor? Sim, neste caso em específico veio num navio conteneiro, um navio que transporta contêineres, e estes navios estão entre os maiores do mundo. A sua capacidade de transporte, né, é fácil alocar entre os contêineres ali e amarrar a carga, né? Então, esses são os maiores navios do mundo que o Porto de Imbituba tem a capacidade de atender. Por que eu falo da capacidade? Já trazendo uma curiosidade, os portos, sua competitividade é medida a partir da estrutura de cais e também a estrutura marítima, que é o que não vemos. A parte que está abaixo do mar tem que ter uma profundidade mínima para receber os maiores navios do mundo. Então, ali, uma profundidade média de 15 metros abaixo da linha d'água poderia receber esses navios conteneiros. E a tendência é que aumente bastante. Então, o Porto de Imbituba está preparado, assim como temos ali o Porto de São Francisco do Sul, com uma estrutura aquaviária e uma estrutura de cais bastante competitiva. E, juntamente com a atividade privada dos terminais, a tendência é que as movimentações aumentem bastante. Doutor, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e no próximo bloco eu quero saber como funciona, né, o funcionamento, na verdade, de um porto. Certo. Vamos fazer o nosso intervalo comercial e lembrando para o pessoal de casa que o nosso estúdio de verão da UniTV-SC tem o apoio de Boião Restaurante e Choperia, tradição e qualidade desde 1975, Sulbet Apostas Esportivas e Adriana Camilo, corretora de imóveis. E também hoje nós temos o apoio do _Linda Closet, que é a loja que veste essa apresentadora. Até daqui a pouco. Do programa Direito na TV e hoje estamos aqui nessa linda laguna, fazendo o nosso estúdio de verão da UniTV-SC. E hoje eu estou com o Dr. Valdomiro, que ele é o advogado do Porto de Imbituba, e estávamos falando, né, doutor, sobre um pouquinho da dinâmica, da importância, enfim, mas eu quero perguntar para o doutor, que assim, eu nunca tive aqui no programa e nunca falei sobre o direito portuário. É a primeira vez nesses 4 anos que eu estou à frente do Direito na TV. E eu gostaria de perguntar para o doutor, o que é o direito portuário, doutor? Ok. O direito portuário é um ramo do direito que estuda a exploração dos portos no Brasil. Ele caminha junto com o direito marítimo. Enquanto o direito marítimo ele explora as relações comerciais da navegação marítima, do transporte marítimo, assim como seus conflitos, que são inerentes a qualquer relação jurídica, o direito portuário, ele nasce a partir ali do recebimento do navio no porto, bem como as relações de exploração dessas áreas portuárias e armazenagem e regulação também das importações e importações. Uma parte do direito portuário também caminha nesse sentido. E outro ramo do direito que também caminha junto, tanto com o marítimo quanto com o portuário, é o direito aduaneiro, que diz respeito, né, à aduana, à Receita Federal e a todos os tributos incidentes, tanto na importação quanto exportação. Doutor, o doutor falou ali sobre o direito aduaneiro e eu acho, né, muito interessante até para passar para o pessoal de casa o funcionamento, mas assim, ó, vocês trabalham lado a lado com a Receita Federal, né?
E no Porto de Imbituba ali, vocês chegam a receber alguma carga? Bem para o pessoal de casa entender. Fui lá e comprei eu ia falar o nome da loja, mas todo mundo sabe, esses produtos importados, ele chega no Porto de Imbituba ou ele vai chegar em outros portos? Muito interessante sua pergunta. O Porto, ele tem diversos atores. O que são os atores? Nós temos órgãos públicos e empresas, né, que atuam dentro do Porto organizado. Estima-se que tenham mais de 30 órgãos intervenientes. Como que funciona? Dentro do Porto organizado, Porto público, e também nos terminais privados, alguns órgãos atuam, que seriam Receita Federal, Polícia Federal, o Ministério da Agricultura, para aquelas cargas que precisam de um despacho de veterinários, enfim, do Ministério da Agricultura. A Anvisa também atua quando também, durante a pandemia, enfim, houve uma atuação bem forte da Anvisa para garantir a segurança tanto da tripulação, né, que vem junto dos navios, quanto dos trabalhadores nos portos. E dentro dos portos, então, nós temos terminais. No Porto de Imbituba, nós temos terminais, um dos terminais que temos é de containers. Certamente essa carga que vem para o comércio, ela é movimentada a partir de containers. Lá na origem, seja de qual país for, é feito o despacho lá, e aqui há um credenciamento junto à Receita Federal e aos órgãos que forem necessários esse tipo de carga passar. São feitas as liberações, existe um documento que chama BL, né, que ele indica o que há naquela carga, e aí o importador vai fazer todo esse procedimento junto aos órgãos intervenientes. Aproveito a oportunidade aqui ainda para falar de alguns outros órgãos. No Porto Público nós temos o órgão gestor de mão de obra, que refere que ele entrega a mão de obra qualificada para fazer a operação portuária, que por sua vez é de responsabilidade das operadoras portuárias. Então, nos portos públicos, há essa mão de obra especializada para fazer o quê? A operação, que nada mais é do que o carregamento e o descarregamento dos navios com a maior segurança. Cada tipo de carga, é importante que se fale, cada tipo de carga tem as suas características. Então, é bem diferente você fazer uma operação descarregando ou carregando um container, que já tem um equipamento específico para isso, do que fazer uma operação de carregamento ou descarregamento de granéis, sejam eles agrícolas ou minerais. E ainda, como falamos antes, há as cargas gerais, que têm as mais diversas formas. Então, cada operação de carga geral, ela é quase singular. Então, há operações bem específicas que demandam toda a construção de um equipamento próprio para aquela operação de carregamento e descarregamento do navio. O Porto de Imbituba hoje conta com toda essa estrutura, doutor? Sim, o Porto de Imbituba nós temos equipamentos como os portainers, né, que são aqueles grandes guindastes que agilizam muito a operação de containers. Nós temos guindastes dos mais variados tamanhos que facilitam ali a operação de carregamento e descarregamento de granéis. E ainda um dos terminais de granel mineral, há uma esteira que, no ato de descarregamento do navio, ela leva o coque de petróleo, que é um dos materiais operados no Porto de Imbituba, leva direto para o terminal. Qual a carga que mais chega, digamos assim, qual é o, digamos assim, o carro forte do Porto de Imbituba? Hoje no Porto de Imbituba, a maioria da operação ela provém dos granéis agrícolas, milho, soja, farelo de soja, entre outros, é o carro forte do Porto de Imbituba. Mas temos também granéis minerais, existe um tipo de minério de ferro ali, que é operado hoje num arrendamento transitório. Nós temos o coque verde de petróleo, que é um elemento de petróleo que serve para a fabricação de cimento, e também outros tipos de cargas gerais, né, como eu mencionei. Doutor, qual a profundidade do porto ali? Porque o doutor falou lá no primeiro bloco que o Porto de Imbituba, e a gente observa, quem conhece, né, ele tem uma particularidade. Geralmente os portos, aqui como Laguna e os outros,
tem um canal, né? E os navios entram. A Imbituba não, Imbituba ele é uma enseada, né? Isso. E qual a profundidade aonde os navios chegam? Que eles chegam em determinado distância ali da costa, né? Qual seria aquela profundidade ali? O Porto de Imbituba, quem olhar no mapa, ele é só uma enseada, como a Magali falou. Só que embaixo do mar tem uma estrutura que chama canal de acesso, que é feita uma operação que chama dragagem, que nada mais é do que aspirar o fundo do mar e tornar aquela estrutura como se fosse um corredor de acesso, uma estrada para o navio, vamos dizer dessa forma. E ali a profundidade é cerca de 13,5, 14,5 metros. Uhum. E nos cais, o cais 2, daí eles têm um pouco de diferença, né, de profundidade em cada berço, mas no berço 2, que é o mais profundo deles, chega a 15 metros, depende um pouco do volume do mar, né, da altura do mar. Então, mas tem a faixa de segurança dele, salvo engano, é 15 metros. Então, doutor? Nosso tempo passa rapidinho, sim, né? Tem que fazer o intervalo comercial. Certo. No próximo bloco, voltaremos a tirar mais dúvidas sobre o Porto de Imbituba. E lembrando que nosso estúdio de verão UniTVSC tem o apoio de Boião Restaurante Choperia, tradição e qualidade desde 1975, Sulbetnet Apostas Esportivas e Adriana Camilo, corretora de imóveis. E hoje nós temos La Linda Closet, que veste essa apresentadora. Não saiam daí que a gente já volta. Direito na TV e hoje estamos aqui nessa terra maravilhosa que é Laguna, no nosso estúdio de verão e conversando com o Dr. Valdomiro Ribeiro da Silva Neto. Ele é o advogado do Porto de Imbituba. Dr. Valdomiro, eu tô adorando o nosso bate-papo porque eu não tinha conhecimento também, embora a gente seja advogada, mas eu não tinha nenhum conhecimento de direito portuário. E aí, eu gosto de passar para o pessoal de casa, também para eles saberem, e a nossa região é muito rica. E o nosso Porto de Imbituba é um porto de extrema importância na nossa região. E é isso que eu gostaria de perguntar para o doutor. Qual a importância, né, de um porto para a economia da região, não só da cidade de Imbituba, né, mas para a nossa região? Sim. Magali, o Porto de Imbituba, há estudos que estimam, dos últimos anos, que ele agrega mais ou menos 5 mil empregos, sejam eles diretos, de pessoas que trabalham dentro do Porto de Imbituba, ou indiretos, como prestadores de serviço, transportadores, entre outros. Dentro do porto nós temos as operadoras portuárias, agências marítimas, arrendatários, né, que são aquelas empresas que participaram de uma licitação e detêm um terminal dentro do porto organizado, e ainda a própria autoridade portuária, os trabalhadores portuários avulsos, que são vinculados ao OGMO, e empregados de servidores públicos, na verdade, de todos aqueles órgãos intervenientes que eu já mencionei. Além disso, os prestadores de serviço, né, das mais variadas funções, seja vigilância, limpeza, entre outros serviços de manutenção que são necessários a todas essas empresas e órgãos dentro do porto. E também os transportadores, que são a peça fundamental, né, que carregam e descarregam a carga, levam para os navios, né? Doutor, sabe que eu gosto até de sempre fazer um comparativo para a gente dar importância, muitas vezes, de um serviço ou alguma empresa, vamos dizer assim, da nossa região para o desenvolvimento. E eu gosto, assim, ó, de comparar muito. E se a gente analisar a região ali de Itajaí, que pega Joinville e toda, na verdade, a região norte do estado de Santa Catarina. A gente vê que é uma região muito rica.
tem uma diferença muito grande entre a nossa região sul e a região norte. E eu acho que muitos fatores envolvendo isso, mas eu acho que o fator essencial e mais importante é o porto de Itajaí, né, doutor? Porque o porto de Itajaí é um porto também que tem uma movimentação, eu acredito, muito grande. E aí se fala muito em agora, digamos assim, investir mais para a região sul, né? E aí eu acho que vale a pena apostar as nossas fichas no porto de Imbituba, né, para o nosso crescimento da região sul. Seria isso, doutor? Com certeza. O porto é uma parcela da logística. Há estimativas de que 90% da economia mundial, né, da grande economia, seja transportada pelo mar. Tudo que é importado e exportado, a grande maioria é pelo mar. Por quê? É questão de eficiência. O navio ele consegue entregar muito volume de mercadoria por um preço baixo. Um único navio transporta muito. Diferentemente do avião, por mais rápido, é muito mais rápido, porém ele é caro, né, e entrega pouco, tem pouca capacidade de carga. Então hoje os navios são a melhor ferramenta de logística do mundo. Por isso precisamos, na parte da terra, boas rodovias, né, acessos exclusivos, se possível, de caminhões, para evitar problemas, né, com essa relação do porto com a cidade e assim gerar uma maior eficiência em toda a economia do estado, do país e mundial. Teremos um crescimento sustentável. Exatamente, eu acho que vale muito a pena, muito importante esse, digamos assim, a união de todos para abraçar o crescimento do porto, né? E aí nós estávamos conversando também, doutor, eu achei assim muito interessante, eu não sabia também, e o doutor estava falando que nem as pessoas do município de Imbituba sabem, do funcionamento, na verdade, de uma possível visitação. Doutor, passa para o pessoal de casa o que seria, se tem essa possibilidade de visitar, como é que conhecer o funcionamento do porto? Sim, no Porto de Imbituba tem um projeto muito interessante do nosso setor de comunicação social, que chama Porto de Portas Abertas. É possível, né, entrar em contato, sejam universidades, empresas ou até mesmo a comunidade em geral, pode solicitar a inclusão dos seus nomes para acesso ao porto em visitas acompanhadas. É possível visitar todos os terminais, o cais inclusive, e descobrir como funciona o porto organizado, a operação, né? Claro, com a maior segurança do mundo. Nós temos profissionais treinados e qualificados para oferecer toda a segurança a todos. Costuma ir escolas, doutor? Sim, inclusive escolas bem pequenas de educação infantil já visitaram o porto. Inclusive ano passado eu acompanhei uma. As crianças ficam maravilhadas. Imbituba é uma cidade muito bonita, muito assim, linda, né? Como toda Santa Catarina. O porto tem uma beleza singular dentro dos portos, porque normalmente as pessoas têm a ideia de que o porto é um lugar muito sujo, um lugar equidistante. Contudo, lá o porto tem uma beleza natural muito grande. Inclusive, eu lembrei agora de um outro projeto do porto, que é o monitoramento das baleias francas. Faz parte do cumprimento da nossa licença ambiental, e o porto monitora, tem um projeto anual, né, que monitora a passagem das baleias francas e também, junto com institutos de meio ambiente, fazem um monitoramento da quantidade dos nascimentos também das baleias. É muito interessante. Não só as crianças ficam maravilhadas, né, doutor? Eu acho que os adultos também. Imbituba é uma região muito linda. A gente é muito gratificante para a UniTV hoje em dia, com toda essa tecnologia. A gente não somos só assistidos na região, e sim em todo o Brasil. O pessoal que está assistindo de outras regiões, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, que eu recebo muito retorno dessas regiões, vale a pena conhecer a nossa região aqui do sul de Santa Catarina. E em Imbituba, principalmente, não tenho o que dizer, né, doutor? É muito lindo, e o porto de Imbituba realmente é maravilhoso. Aquela vista, não conheço, quero fazer esse passeio. E acredito, pelo que a gente já vê, já é muito bonito. Eu imagino lá dentro, doutor.
E o nosso tempo, infelizmente, né, é curto, e eu só tenho a agradecer ao doutor pela sua disponibilidade de ter vindo aqui na nossa querida Laguna, no nosso estúdio de verão aqui da UniTV. E assim, ó, doutor, estamos de portas abertas, a UniTV está de portas abertas para o Porto também, e muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e fica o convite para conhecer o Porto de Imbituba. Todos nós vamos lá conhecer o Porto de Imbituba. E ao pessoal de casa, muito obrigada pela audiência. E lembrando que o nosso estúdio de verão da UniTV SC tem o apoio de Boião Restaurante Choperia, tradição e qualidade desde 1975, Sulbet.net, apostas esportivas, e Adriana Camilo, corretora de imóveis. E também a loja que veste essa apresentadora, La Linda Closet. Sigam lá, _Linda Closet. Até o próximo programa.